Graça e paz, a gente vai começar agora o nosso momento de estudo bíblico, curso de teologia, todas as quintas-feiras, aqui no YouTube da Igreja Presbiteriana de Vila Lais. E hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos estudando todas as quintas-feiras, às 20 horas, um livro bíblico do Novo Testamento. Já passamos pelos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e agora estamos nas cartas de Paulo. Esse estudo vai até o final, nós vamos fazer todo o Novo Testamento, inclusive finalizando com o Apocalipse, lembrando que é um estudo de panorama, ou seja, não é um estudo onde nós vamos aprofundar as doutrinas, mas passar por elas e falar um pouco sobre elas em cada uma das vezes que nós entrarmos nessas discussões. Então, quem tiver perguntas, dúvidas, pode colocar no chat e assim que eu puder eu respondo. O que eu não conseguir responder no chat, eu respondo no estudo seguinte. Eu anoto as perguntas e no estudo seguinte eu passo as respostas. Antes de começar, eu sempre gosto de ler um texto devocional e hoje eu vou ler o texto de Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 6, que diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo deixa essas palavras na introdução da sua carta aos Filipenses de forma muito inspirada, né, pela ação do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. A gente vê falando a essa igreja de forma bastante carinhosa, sempre grato a Deus por aquilo que eles representavam. E o que é muito bonito, assim, o texto que eu queria deixar claro aqui para a nossa primeira breve reflexão, para depois a gente passar para o estudo propriamente dito, é o verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essas palavras do apóstolo falam da certeza do cumprimento daquilo que Deus começou como obra na nossa vida. Quando Deus começa algo, certamente Ele vai concluir essa obra no decorrer da nossa trajetória. Uma das coisas que eu deixo aqui para a nossa reflexão nesse momento é que nós estamos ainda no meio do caminho. Muitos ainda estão apenas muito, mas muito no começo. Deus tem as suas formas de trabalhar na vida de cada um. Há momentos de dúvidas, incertezas, há momentos em que as situações são difíceis da gente entender, mas não fique desanimado. Muito pelo contrário, olhe para a palavra de Deus, olhe para aquilo que Deus tem a te dizer e certamente Deus vai derramar a sua graça, a sua misericórdia todos os dias da sua vida. Deus é um Deus que não nos abandona, não nos deixa sozinhos, mas muito pelo contrário, Ele sempre cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, que Deus possa derramar graça, abençoar grandemente a sua vida. Vou fazer uma oração e depois a gente vai para o nosso estudo. Pai, quero te agradecer por esse momento aqui, pedir ao Senhor que abençoe grandemente a vida de cada pessoa, cada membro da igreja, cada pessoa que entrar por esse meio que é o YouTube e as redes sociais, que o Senhor derrame graça e misericórdia, Pai, sobre a tua igreja. Seja com cada um. Abençoe, Pai, os enlutados, abençoe os que estão enfermos, que estão em hospitais, seja onde estiverem, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a vida de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse estudo, que você está assistindo agora, ele é gravado e ficará, né, no YouTube disponível para você poder ver quantas vezes você quiser. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a tela
e a gente vai para a carta aos Filipenses, panorama bíblico da carta aos Filipenses, propriamente dito. Então, panorama. Então, panorama bíblico, carta aos Filipenses. Primeiro, começar, né? Paulo ele escreve aos Filipenses com um tom pastoral e afetuoso. A carta é cheia de gratidão e alegria, mesmo sendo escrita da prisão. O texto para nós aqui de Filipenses é uma carta onde Paulo escreve num contexto onde ele está preso. Mas quando ele escreve de forma muito carinhosa àquela igreja, que era uma igreja que contribuía com o ministério do apóstolo Paulo, em oração, em ofertas. Era uma igreja presente na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E era uma igreja que, por causa desse acolhimento, fazia com que Paulo tivesse esse carinho, esse sentimento pela vida deles. O Tim Keller, ele observa que Filipenses nos ensina que a verdadeira alegria vem da centralidade de Cristo em todas as áreas da vida, mesmo no sofrimento. Quando Paulo escreve, mesmo no meio de uma situação de sofrimento, ele fala de alegria nessa carta. Vou comentar ainda sobre esse assunto, que é uma carta que demanda essa expectativa. Paulo não parece em momento algum triste, desanimado, desconsolado, mas muito pelo contrário. Quando ele escreve, a impressão que dá é que ele procura trazer ânimo àquela igreja. A igreja sabia que ele estava num contexto difícil, mas Paulo, ao mesmo tempo, olhava para aquela igreja com esperança, com fé em Deus, sabendo que Deus estava cuidando de tudo. E o texto vai mostrando muito bem isso, né? A carta tem esse tom em cada momento, em cada situação. Então, olhando aqui para a introdução, a gente tem o autor, Filipenses 1:1, que é o próprio apóstolo Paulo. O texto diz aqui, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, a graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O texto, então, é mostrado para nós aqui que o autor é Paulo. E tem também a participação de Timóteo, que foi um pastor jovem, né? Tem a própria carta de Paulo a Timóteo, aqui no Novo Testamento, que mostra para a gente esse contexto. O autor, Paulo, então, e Timóteo, data por volta, né? Não há uma precisão nessas datas, mas há uma proximidade, onde a gente pode dizer que é mais ou menos em torno de 60, 65 depois, 62, 65 depois de Cristo. Propósito, agradecimento pela oferta enviada por Epafrodito e encorajamento em meio à perseguição, exortação à unidade e humildade e advertência contra falsos mestres. Uma das grandes questões envolvidas nas cartas de Paulo sempre é o tom doutrinário, principalmente por causa das ameaças doutrinárias que havia naquele momento, onde a igreja ela era bombardeada por falsas doutrinas que tentavam entrar no meio do cristianismo. Muitos falam, mas a Bíblia ela foi formada pela Igreja Católica depois do ano 300, e que foi uma formulação feita por Constantino. Isso é uma mentira. Na verdade, a Bíblia ela é formada dentro do ambiente apostólico e essas cartas elas circulavam não apenas nas igrejas a quem elas foram endereçadas, mas nas demais igrejas cristãs. Todas também recebiam cópias dessas cartas, liam entre eles, estudavam como escritura sagrada. O cânon bíblico, os livros que compõem o Novo Testamento, eles já tinham esse caráter desde o início. E então
era algo que já fazia parte do cuidado apostólico, principalmente Pedro, Paulo, Tiago, João, que eram grandes e influentes apóstolos dentro do ambiente da igreja. Propósito, né, como nós falamos, então, é em agradecimento pela oferta, que era uma igreja que ajudava financeiramente, encorajamento em meio à perseguição, contexto, primeiro século, igreja perseguida, uma situação bastante complicada, exortação, unidade e humildade, e advertência contra falsos mestres, que é justamente cuidado contra essas falsas doutrinas. Gordon Fee afirma: a evidência interna favorece Roma como local de escrita, especialmente considerando a menção da guarda pretoriana. O exemplo aqui no verso 13, no capítulo 1, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O próprio texto mostra isso aqui, né? Por isso fica essa sensação, esse sentimento de que Paulo escreve das cadeias em Roma. E Tim Keller observa, Paulo escreve para redefinir a alegria como centrada no Evangelho e não nas circunstâncias. Mas lembrar aquele louvor que a gente canta na igreja, te louvarei, não importam as circunstâncias. É bem isso, esse tom da carta. A carta ela mostra que é um tom praticamente um último momento da vida do apóstolo Paulo. Muito provavelmente essa situação poderia levá-lo à morte, mas mesmo assim Paulo não perde a expectativa da alegria em Cristo, da graça de Deus. Isso é algo bastante marcante nessa carta. Então, a igreja de Filipos e o seu papel no Novo Testamento, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, Atos 16, que é o texto que mostra isso. A primeira igreja cristã na Europa, que é plantada pelo apóstolo Paulo, e exemplo de generosidade e parceria missionária. Texto bastante conhecido por nós, a gente pode ler agora aqui, Filipenses 4, verso 15 e 16, que mostra essa parceria que a igreja tinha com o apóstolo Paulo. Diz aqui: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo mostra isso de forma bastante clara aqui nesse texto, sobre essa experiência desses irmãos que ajudavam no ministério do apóstolo Paulo. F. Bruce, que é um comentarista bíblico, ele diz que a igreja de Filipos foi a mais fiel em manter o apoio prático ao apóstolo Paulo em sua missão. A igreja de Filipos ela dá a nós uma visão missionária de que é necessário ajudar aqueles que estão na obra, além daqueles que estão na igreja local. A igreja ela precisa ter uma mentalidade que vai para fora, ela não pode ficar presa exclusivamente dentro das suas quatro paredes. E muitas igrejas investem em missões. Há igrejas que dão grande parte da arrecadação para a obra missionária. A Igreja Presbiteriana de Vila Lais, por exemplo, ela tem as suas ações missionárias. Ajudamos aos Gideões, que é um grupo de irmãos que distribui Bíblias em diversos locais, diversos lugares, evangelizando, levando a palavra. Nós temos o missionário Gustavo, nós temos o missionário Tom, nós temos muitos outros trabalhos, né, que a igreja ajuda, a PECOM, com o programa Verdade e Vida, da Igreja Presbiteriana, que é também um programa evangelístico. A igreja ela tem se envolvido com esse caráter missionário. Obviamente que é uma igreja que
tem as suas limitações financeiras. Nós somos uma igreja numericamente pequena, mas uma igreja bastante envolvida, uma igreja que tem tido essa visão missionária e ajudando as obras de Deus conforme ela pode, né, dentro da sua possibilidade. E, segundo F. Bruce, a igreja de Filipos foi a mais fiel, como eu já falei, em manter o apoio prático ao apóstolo Paulo em sua missão. Por isso, tão importante, né, tão importante a igreja envolvida com a obra missionária. Algumas características marcantes da carta. Tom pastoral íntimo, Paulo demonstra profundo afeto pelos filipenses, tratando-os como parceiros e amigos queridos. Tem todo esse tom, né, de falar de forma bastante carinhosa. Verso 12 aqui, capítulo 1. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele fala, mesmo no momento de circunstâncias de cadeia, ele fala com carinho aquela igreja, ele não fala de forma amarga. O apóstolo Paulo não é alguém que foi abandonado na obra, mas alguém que sabia que tinha o apoio de uma igreja por trás do seu ministério. ênfase na alegria. E aqui um detalhe interessante. A palavra alegria e seus derivados aparecem mais de 16 vezes na carta, mesmo escrita da prisão. É muito bonito isso. Quando vi essa informação, eu achei bonito para nós pensarmos que se Deus ele permite que o apóstolo Paulo tivesse alegria, mesmo em meio a cadeias, mesmo em meio a sofrimento, tortura, não é uma cadeia de luxo, com um colchão macio para dormir, não, eram situações extremamente insalubres. Era algo assim terrível, contexto de prisão naquele período. Não é algo tranquilo, fácil de se levar. Mas Paulo, mesmo em meio a esse contexto tão difícil, tão complicado, ele se mantinha lembrando, né, sempre da alegria em Cristo, não importando as circunstâncias. O outro ponto marcante, hino cristológico, Filipenses 2, 5 a 11, que apresenta uma das mais profundas reflexões sobre a pessoa de Cristo. Esse texto também bastante conhecido de quem estuda sobre cristologia, que vai falar sobre a humilhação de Cristo. Por exemplo, diz aqui, Filipenses 2, 5 em diante, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é um texto clássico, doutrinário, né, da nossa teologia cristã, da cristologia, né, como parte dessa teologia, que ilustra bem o esvaziamento da glória de Cristo, tirando toda a sua parte que não poderia caber em um ser humano. E aí, quando eu falo isso, é no sentido da própria glória que ele tinha enquanto Deus nos céus. Ensinamento sobre contentamento e humildade. Então, Paulo ensina como encontrar satisfação em Cristo, independente das circunstâncias. John MacArthur comenta: Filipenses é um manual prático para a vida cristã madura, como Cristo como nosso exemplo, motivo, força e esperança. Tem excelentes comentaristas, inclusive os que eu estou citando aqui, todos são fantásticos quando comentam a carta aos Filipenses, e eu recomendo. Continuando, então, falando agora capítulo por capítulo. Capítulo 1 é alegria no sofrimento. Quando a gente lê
logo na introdução, ele falando da alegria, falando dessa expectativa, e exortação à vida digna do Evangelho. Além de expressar sua alegria e orientar a igreja, ele também fala do testemunho cristão. Verso 27, algo que ele bate de forma bastante clara, que ele coloca de forma bastante clara. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Num contexto completamente depravado, né? Paulo, então, aborda isso e mostra isso nessa carta, ilustrando a necessidade como a igreja, como os cristãos daquele período deveriam viver. Hoje, por exemplo, eu vejo que falta muito isso, essa instrução pastoral. O evangelho tem sido muito, mas muito deturpado, muito mau testemunho tem acontecido nas igrejas e a gente precisa, bastante clareza, não é, irmãos, do Evangelho de Cristo. A gente precisa bastante, observar isso dentro da própria palavra de Deus. Então, voltando aqui, Paulo vê a sua prisão como oportunidade para o avanço do Evangelho, a exortação à vida digna, como já falei, e J. Carson, ele diz que a soberania de Deus é manifesta em situações improváveis para propagar o Evangelho. Quem imaginaria, o Império Romano, por exemplo, que o homem em uma prisão teria tamanho poder nas suas mãos, simplesmente através de uma carta, né? Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem internet e ferramentas diversas para propagar o Evangelho, e muita gente gasta o seu tempo com besteira na internet, com coisas completamente banais. Imagine se Deus fosse usar a sua vida hoje para propagar a mensagem, inspirando você a levar o Evangelho. Como você agiria, não é? Será que você hoje é canal de bênção, tem levado o Evangelho às pessoas usando as suas redes sociais, ou elas só são um mero instrumento de exibicionismo? E aí é muito importante a gente refletir sobre isso, não é? Refletir sobre a importância de nós pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Capítulo 2, então, que é também um texto formidável, né? Ele fala da humildade e o exemplo de Cristo. E então, a unidade na humildade, 2:1, ele fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí ele chama a atenção à unidade, né? 3 ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é tremendo, né? Muito bonito. O apóstolo Paulo mostra para nós aqui o sentido da unidade. E o hino cristológico, de 5-11, que eu já até li aqui, para vocês, sobre o estado de humilhação de Cristo. E aqui é interessante porque quando a gente fala do esvaziamento da glória, ele fala aqui, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo,
tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, o esvaziou, o termo kenosis, do grego, que não significa que ele deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da grandeza, né, da glória que ele tinha no alto e sublime trono, para se tornar um homem com as limitações que a humanidade tem, para nos levar o Evangelho de Jesus Cristo. Gordon Fee diz que esse hino é a chave teológica da carta. A kenosis não é a perda de divindade, mas a expressão máxima de amor. É o Deus que se esvaziou da sua glória por amor. Isso é tremendo. Quando a gente pensa assim, mas o que Deus fez por nós? Olha esse mundo, muita gente gosta de falar isso, esse mundo tão horrível, tão cheio de violência, de maldade, criança morrendo, etc. O que Deus fez por nós? Ele saiu lá do seu alto e sublime trono e se esvaziou, se tornando como um de nós, para sofrer como nós e para morrer por nós. Não existe um ato de amor tão grandioso quanto o de Cristo na história. Capítulo 3 e 4. Então, capítulo 3, ele vai falar sobre a justiça pela fé, ou justificação pela fé. Paulo denuncia os judaizantes. Vou ler aqui o texto para a gente entender. Ele começa o 1, né? Ele vai dizer: quanto ao mais, meus irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo, não confiamos na carne. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Quando a gente fala isso, por exemplo, que Paulo vai apontar essa questão dos judaizantes, para nós aqui é muito importante a gente destacar que o apóstolo Paulo ele tem esse papel fundamental em fazer com que a ideia de cumprimento da lei ela fosse mudada, no sentido de que não haveria mais a necessidade dos ritos, dos sacrifícios humanos, dos sacrifícios de animais, não haveria mais as necessidades de guardar algumas ordenanças litúrgicas, como muitos ainda defendem, inclusive até hoje. Se você pegar adventistas, eles querem guardar a lei ainda. Eles querem guardar toda a lei, eles querem as leis restritivas de alimento, a questão do sábado literal. Tudo isso foi absorvido em Cristo. Cristo é o sábado. Ou seja, nós devemos nos dedicar não um dia para Jesus, não separar um dia, mas viver para Ele em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada. Então é por isso que é tão importante a gente ler as cartas, e através das cartas nós vamos compreendendo que, na realidade, toda a parte de ordenanças ela foi cumprida em Cristo. Mas a gente também agora vai viver a revelia, fazer o que quer? Não, não é isso. Não funciona dessa forma. Mas a gente não precisa cumprir ritos que são estritos ao grupo dos judeus e viver como na orientação de Jesus. Mas o que eu devo então cumprir? Leia os evangelhos, você vai entender. Leia as cartas, você vai entender o que é cultura para aquele momento, para aquela época, e o que é de fato ordenança para nós hoje. Tá? Então é algo importante para a gente guardar na nossa memória. Então Paulo denuncia os judaizantes, considera tudo como perda por causa de Cristo, conforme está no 3, de
8 e 9, quando ele fala que e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ah, não, perdão, li o 9, é o 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E aí é interessante, né, esse contexto, porque ele vai apontando a questão, olha, eu perdi tudo, mas tudo que eu perdi, para ele, considerar refúgio, ou seja, é algo que, na realidade, não tem um valor em si, o que ele perdeu. Para o mundo até pode ser considerado algo de valor, mas para ele não era. Servir a Cristo era muito mais importante. Moisés Silva, Paulo transforma o seu currículo judaico em esterco diante do ganho incomparável que é Cristo. A palavra refúgio aqui é mais ou menos isso que esse comentarista Moisés está querendo dizer, né? Ele usa o termo esterco, é como se fosse nada, é literalmente nada de relevante em relação a aquilo que ele cria agora através de Jesus. Capítulo 4 fala de contentamento e paz. É o próximo tema. Então ele vai falar aqui de alegria, oração e paz. Capítulo 4, a partir do verso 4, né? Ele cita aqui alguns irmãos, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, porque ele orienta esses irmãos, essa igreja, a unidade, que havia algumas diferenças ali entre eles, discussões, e Paulo tenta reconciliá-los. Então, olhando aqui, versos 4, mais uma vez, né, como diz, ele fala da alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele vai falar sobre contentamento, ele vai falar sobre paz, oração, são temas bem destacados aqui na carta, contentamento e suficiência de Cristo, quando ele cita aqui, né, a partir dos versos 10 a 13, ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É bem interessante isso porque ele fala de alegria, né, contentamento, nem em um momento difícil da sua vida, mas essa questão não envolve as circunstâncias, envolve o fato dele entender que ele está suprido em Cristo nas suas necessidades. E isso é o que traz paz ao coração do apóstolo Paulo. E o que é também interessante ressaltar é quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece. Já vi esse versículo sendo usado de forma errada muitas vezes, quando as pessoas acreditam que, olha, pela fé eu vou conquistar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Na realidade, esse versículo não fala de conquistas, né? Ele fala de força, de capacitação de Deus para suportar as adversidades. Então, quando você está sofrendo, você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja,
Eu posso suportar o sofrimento à medida que eu creio e descanso em Deus e Ele me fortalece. Tim Keller, também, com a suficiência de Cristo, já falei. Tim Keller fala do contentamento cristão. Contentamento cristão não é apatia, mas confiança prática na suficiência de Cristo. Tim Keller fala exatamente isso, né? Não se abater, não ficar apático, não ficar desanimado, mas procurar no Senhor ânimo para continuar seguindo em frente, para continuar caminhando. John MacArthur Paulo mostra que o segredo do contentamento está em estar satisfeito com Cristo, independente das circunstâncias. Então, como o louvor que eu falei, né? A gente sempre canta na igreja, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Será que esse hino é uma verdade para você na sua vida? Será que você consegue louvar a Deus, não importando se você está passando por uma perda, se você está passando por uma enfermidade, se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida? Né? Sempre lembro daquele louvor, fala, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. É um louvor bem antigo que eu lembro geralmente quando eu falo desse tema, né? Que a gente só consegue encontrar paz em Jesus quando a gente está passando pela tempestade, quando a gente de fato confia que Ele está cuidando de tudo. E Ele está, né? Ele sempre está. Então, continuando aqui, os temas teológicos, conforme a gente já explanou, mas relembrando aqui, Cristologia, Cristo como modelo de humildade e Senhor exaltado. Isso é bem claro na carta. Soteriologia, que é a doutrina da salvação, Filipenses 3:9, vou ler para vocês. É importante esse versículo, né? Como eu já li, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de leis, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, salvação é pela fé em Cristo Jesus. E aí não é pelas nossas obras da lei ou obras de justiça, mas pela justiça de Cristo na nossa vida. Eclesiologia, que é unidade e serviço mútuo, não vou ler novamente, mas que é justamente esse contexto em que Paulo vai falar para a igreja sobre essa necessidade de estarem unidos. Capítulo 2, falando da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. O capítulo 2, verso 1, cadê? Onde é que está? Aqui. Deixa eu ver. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de amor e misericórdia. Agora, o verso 33, que ele ressalta a figura do Espírito. Não, é capítulo 3, verso 3, eu achei que era 33. Ele fala aqui, novamente cita o Espírito, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então é a citação de adorar a Deus no Espírito, no seu Santo Espírito. E, por fim, a escatologia, cidadania celestial, esperança na ressurreição. 3, verso 20 e 21. Diz aqui, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Falando da esperança futura, né?
na questão principalmente da nossa ressurreição, o corpo que vai ser glorificado, os aspectos espirituais nossos, como quando nós formos redimidos no cumprimento de todas as coisas. Então, como aplicação prática, como essas doutrinas transformam a nossa postura diante do sofrimento, relacionamento e missão. Quando a gente olha para essas doutrinas, né? Cristologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia, escatologia, a gente, em resumo, né, posso dizer, primeiro, entender o amor de Cristo por nós. Segundo, entender Ele nos salvou. Terceiro, nós devemos andar em unidade como igreja. Quarto, o Espírito é quem nos direciona, nos consola, nos convence do pecado, nos abençoa. E a escatologia, que é o fim de todas as coisas, Deus completará a sua obra em nós. E isso é algo maravilhoso. Então, algumas aplicações práticas dessa carta. Alegria em todas as circunstâncias, contra a alegria em Cristo mesmo, em meio a sofrimento. Ou seja, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Cristo. Contentamento em Cristo, contra a suficiência em Cristo, independente das circunstâncias. Então é alegria, que é ficar feliz, né, se alegrar. Contentamento, que é ter uma vida satisfeita em Deus. Muitas vezes a gente reclama de muita coisa, né? Mas Paulo vai nos ensinando aí que a gente precisa ser mais grato a Deus por aquilo que Ele tem concedido a nós, pela sua graça. Humildade cristocêntrica, então seguir o exemplo de Cristo em esvaziar-se para servir os outros. E o exemplo da humilhação de Cristo é o maior exemplo que nós temos, é o melhor, né? Na verdade, nós precisamos guardar isso como exemplo para nós e praticar isso, né? De quebrar nossa soberba, quebrar nosso orgulho e nos colocar mais à disposição de Cristo para servir, que é coisa que, infelizmente, pouquíssimas pessoas querem. Hoje as pessoas querem igreja com área VIP, culto. Quando você chega na igreja, você já chega, já tem café, já tem comida, já tem tudo ali para te servir. E evangelho não é isso, né, gente? Evangelho não precisa de iluminação, de palco, o evangelho precisa de Bíblia. O resto é só detalhe. Se tem, bom, maravilha. Mas se não tem, também não faz diferença. E unidade na igreja, buscar harmonia e o bem comum na comunidade da fé. Conclusão. Então, concluindo aqui esse estudo, reconhecer a centralidade de Cristo, entender que Cristo é o modelo, motivo e poder para a vida cristã, ou é inegociável, cultivar a alegria independente das circunstâncias e praticar a alegria como disciplina espiritual, não apenas como emoção. E aí é interessante, né, a gente pensar, alegria não é só momento de se sentir feliz, mas a alegria em Cristo é uma satisfação contínua, compreendendo que Ele é a razão da nossa vida. Jesus é a razão da nossa vida. Viver em comunidade, com humildade, aplicar os princípios de Filipenses relacionados da igreja. É também esse contexto, né? A carta tem esse poder. E a carta aos Filipenses continua a ser um convite vivo para que a igreja moderna viva com alegria, humildade, unidade e esperança em Cristo, independentemente das circunstâncias. E aí que essa aula forneça a sua fé e fortaleça a sua fé e inspire ações práticas no serviço a Deus e ao próximo. Amém? Então essa é a aula, né? Nós estamos aí véspera de feriado, os irmãos aí muitos estão viajando e é importante nós deixarmos aqui a palavra de Deus para reflexão
para cada um de nós. Então, vamos, né, orar, agradecer a Deus. Deus possa abençoar a vida de cada um. Se tiver pedido de oração, deixa no chat. Como eu disse, essa é uma aula gravada e os irmãos podem ver também, rever, né, anotar. Se quiser também conteúdo, material dessa aula, só entrar em contato comigo na igreja, ou se você estiver pela internet, vai no meu Instagram, RevMaicon, que eu mando para você por direct, tá bom? É isso aí. Vamos fazer uma oração, encerrar. Uma coisa, domingo, a partir das 9 horas, nós vamos ter o culto de Páscoa com Santa Ceia na igreja. Todos estão convidados. Vamos participar todos. Essa é uma oportunidade. A gente sabe que muitas famílias estão viajando, aproveitando o feriado, mas se você estiver por aqui, vai lá na nossa igreja, Rua Doutor Virgílio Machado, 528, bairro aqui é Vila Lais, região da Penha, né? Travessa do Ticoatira. Todos estão convidados. Vai ser bênção a tua presença conosco lá, 9 horas da manhã e 18 horas, o nosso culto vespertino. Vejo você lá. Então vamos fazer uma oração e aí nós encerramos. Oremos. Pai, muito obrigado por esse momento de aula, momento de estudo, e pedimos ao Senhor, Pai, que derrame graça e misericórdia sobre a vida dos teus servos, sobre a vida da tua igreja. Peço agora pela família da Nedine, dos demais irmãos enlutados, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre eles. E também, ó Pai, visite os que estão enfermos, os que estão acamados, que estão passando por lutas e dificuldades. Dê graça e providência também sobre aqueles que estão necessitados. Cuida, Senhor, com a tua mão, tua poderosa mão, na vida de cada um. E nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Tenha um ótimo feriado, um bom descanso para vocês. Amém. Tchau.